paz do Senhor Jesus, aos nossos adolescentes e a todos que nos ouvem. É uma alegria para nós estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos iniciar a nossa aula fazendo uma oração, um clamor ao nosso Deus. Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder e pela vida que há no sangue de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite o nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E nos dá, Senhor, instantes de comunhão com o Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor de clamor ao nosso Deus. Glória a Deus, agora nós já estamos libertos pelo sangue de Jesus e vamos cantar mais um louvor, Quando Ouvir Jesus Me Chamar. Hoje nós continuamos o estudo sobre o poder de Deus na vida de Sansão
e vamos falar sobre o nascimento dele. Então eu convido todos para lermos juntos a palavra de Deus em reverência. É um texto do Velho Testamento que está no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então, antes de falar do nascimento de Sansão, nós vamos relembrar o que foi o período dos juízes de Israel. Foi um período em que o povo escolhido por Deus não tinha um homem como seu rei. Era assim, enquanto o povo era fiel e obediente à voz do Senhor, o Senhor era o único Deus e também o rei daquele povo. E era um tempo de paz e prosperidade. Mas o povo desobedecia, se afastava do Senhor, servia a outros deuses e acabavam desprotegidos, viravam presas fáceis e eram oprimidos pelos povos inimigos. O tempo se passava e quando eles já estavam vivendo em muito sofrimento, voltavam a se lembrar de Deus e clamavam por socorro. E Deus, por amor, ouvia e levantava um juiz para libertá-los. Esse período dos juízes de Israel está registrado na Bíblia, no livro que leva esse mesmo nome, Juízes. E Sansão foi um servo de Deus chamado para ser juiz. Então, agora que relembramos o que foi o período dos juízes, vamos voltar um pouco na história antes do nascimento de Sansão. O povo de Israel estava há 40 anos sofrendo nas mãos dos filisteus, um povo mau que servia a outros deuses. E nós já sabemos como o povo de Israel foi parar nessa situação. Eles foram infiéis a Deus, cada um fazia o que bem entendia, deixaram de servir ao Senhor. Bom, mas Deus é misericordioso e sempre encontra no meio dos infiéis ao menos um que guarda a sua palavra. O Senhor encontrou os pais de Sansão. Era um casal fiel e temente a Deus. Eles serviam ao Senhor e guardavam a palavra do Senhor no seu coração. Era Manoá e sua esposa. A Bíblia não fala o nome dela, não menciona, mas registra o seu testemunho fiel de uma serva que ouvia a voz do Senhor e obedecia. Então, não tem adolescente que diz assim, mas ninguém me conhece, ninguém sabe o meu nome. Se você for fiel e obediente a Deus, as pessoas podem não saber o seu nome, mas o seu testemunho fiel vai ser conhecido por todos. Glória a Jesus. Essa mulher, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Mas dentro do plano de Deus, nada das nossas dificuldades, as nossas enfermidades, nossas deficiências, nada disso é um problema para o nosso Deus. Tanto é assim que um anjo da parte do Senhor foi até a esposa de Manoá com a notícia de que ela seria mãe. Essa notícia era muito maravilhosa, uma bênção, um milagre, glória a Deus. Deus operou milagres no passado e continua operando hoje na vida dos seus servos fiéis. E o anjo ainda disse que nasceria um menino que seria nazireu de Deus, com o propósito de livrar o povo de Israel dos filisteus. Mas o que é ser um nazireu de Deus? É ser um servo separado para o serviço de Deus. E como ele era separado para o serviço de Deus, haveria coisas, uma parte da sua vida ou ao longo de toda a sua vida, que ele não faria do mesmo jeito, da mesma forma que as outras pessoas, justamente porque ele era separado para o Senhor. E Sansão, o anjo orientou que os seus cabelos não poderiam ser cortados. Aquele encontro com o anjo foi maravilhoso. A mulher se apressou e foi até o seu marido contar tudo. Manoá ouviu e teve uma atitude, queridos, extraordinária. Ele orou a Deus pedindo que o anjo voltasse. Ele também queria ouvir a orientação do Senhor, ele queria aprender diretamente com o anjo do Senhor a forma como ele e sua esposa deveriam criar o filho. Queridos, Deus ouviu a oração de Manoá e mandou o anjo novamente que ensinou tudo para ele e para sua esposa. Então nós aprendemos uma coisa, quando nós não sabemos como agir, não sabemos o que fazer, podemos orar ao Senhor, pedir a Ele que Ele nos ensine.
no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que Ele te ensine como você deve agir, aquilo que você deve fazer. Fale com o Senhor que você quer ouvir a voz do Senhor. O tempo passou e a profecia se cumpriu. Sansão nasceu e cresceu debaixo das orientações, debaixo da palavra que o Senhor falou aos pais dele. O Espírito de Deus estava sobre Sansão e o usou poderosamente. Deus agiu através da vida de Sansão. Ele foi um juiz por 20 anos. Enquanto Sansão foi obediente à palavra de Deus, Deus o abençoou com poder e ele foi usado por Deus. Queridos, da mesma forma que Deus elegeu Sansão desde o ventre de sua mãe, o Senhor também elegeu cada um de nós para sermos salvos em Jesus. Nós fomos eleitos para quê? O homem foi eleito para quê? A eleição do homem é para a salvação pela graça de Deus. É um presente que Ele nos dá sem nós merecermos. A eleição ela acontece antes do nascimento. É uma escolha de Deus Pai. Não tem a participação do homem. É um versículo da Bíblia em Efésios que diz assim: o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então precisa ficar claro na nossa mente que a eleição está intimamente ligada à soberania, à vontade de Deus. Deus nos elegeu para a salvação. É um ato da graça, da misericórdia de Deus para a salvação do homem, para a nossa salvação. Então, não importam as nossas falhas, o local onde nascemos, se somos ricos ou pobres, nada disso importa. Porque pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele nos elegeu para a salvação, por amor. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Ele quer nos usar na obra do Espírito Santo. Nós precisamos estar atentos e vivendo em santificação na presença do Senhor. Adolescente, você foi separado para servir a Deus. Então, você já pode estar pensando, tudo bem, mas como viver em santificação? Aplique os ensinos da palavra de Deus no seu dia a dia. Vamos dar alguns exemplos práticos? Se eu convivo com uma pessoa que tem atitudes que não agradam a Deus, eu não faço a mesma coisa. E eu não faço a mesma coisa porque eu sou guiado pela palavra de Deus. As minhas atitudes são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, se eu vivo em santificação, no meu dia a dia, na minha rotina, eu separo um tempo para ler a Bíblia, para orar ao Senhor. Orar é conversar com o Senhor, é contar ao Senhor as suas necessidades, a sua dor, os seus problemas, sabendo que Ele nos ouve e Ele é poderoso para nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos dentro do seu projeto eterno para a nossa salvação. Então, se eu vivo em santificação, outro exemplo prático, eu tenho a alegria de participar dos cultos, de estar nas atividades da igreja. Por quê? Porque eu sei que dentro do corpo de Cristo eu sou abençoado, eu sou renovado no Senhor. Glória a Deus por isso. Então, queridos, assim como Deus usou Sansão e tantos outros juízes para uma grande obra no meio do povo de Israel, Ele também quer nos usar na sua obra. O amor de Deus nos escolheu. E agora que nós já temos consciência desse amor, o que nós vamos fazer? Vamos viver uma vida de santificação, separado do engano desse mundo. Vamos ser agradáveis ao nosso Senhor. Vamos ser fiéis a Deus até o fim. Adolescente, assim como Deus usou Sansão e tantos outros juízes, Ele quer usar você nas mãos dele como um instrumento. Peça ao Senhor que Ele te use na sua presença. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. A minha alegria é crescer.
Glória a Jesus, que quer usar a você, adolescente, como um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus, nós oramos ao Senhor com o nosso coração cheio de alegria e gratidão, porque o Senhor nos escolheu, nos elegeu para a salvação antes mesmo de nascermos, pela sua graça e pela sua misericórdia. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor fala com seus adolescentes e o Senhor quer usá-los nas suas mãos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que alimenta a nossa alma, Senhor. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém.